Você já sentiu que alguém te feriu, te injustiçou ou riu da sua dor, mas mesmo sem você fazer nada, o tempo começou a colocar tudo no lugar? Esse vídeo é sobre isso, os sinais silenciosos de que a vida está ajustando as contas por você. Hoje vamos falar sobre 10 evidências claras de que em 2026 o universo não vai deixar nada impune. E como isso pode te trazer paz, força e confiança para seguir sem se rebaixar. Aqui você vai entender que nada fica esquecido, que cada atitude tem retorno e que enquanto você cresce, quem te machucou começa a lidar com o peso do próprio veneno. Você está passando por alguma situação de injustiça? Sente que alguém te usou, te enganou ou te desvalorizou? Então fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você vê sua própria história. Se isso faz sentido para você, já deixa o like, se inscreva no canal e quando terminar o vídeo, acessa o conteúdo exclusivo que eu preparei no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Quando alguém te machuca, muitas vezes essa pessoa acredita que saiu vencedora da situação. Acredita que te deixou para trás, que te diminuiu, que te quebrou emocionalmente. Mas existe algo que ela não calcula: o silêncio. Esse mesmo silêncio que no começo parece vantagem para quem te feriu, mais cedo ou mais tarde começa a se transformar em um peso difícil de carregar. À medida que o tempo passa, você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Você segue sua vida, tenta se reconstruir, cuida de si, busca paz. Enquanto isso, quem causou a dor começa a sentir um incômodo que não consegue explicar. Não é barulho, não é confronto, não é discussão. É simplesmente o eco das próprias atitudes, batendo de volta na consciência. Com o passar dos dias, a vida vai mostrando uma realidade diferente para quem pensou que sairia ileso. Podem até tentar disfarçar, agir como se nada tivesse acontecido, fazer de conta que está tudo bem. Mas por dentro, algo começa a pressionar. A memória do que fizeram começa a aparecer em momentos inesperados, e o silêncio passa a ser um lembrete constante do que foi feito. Enquanto isso, você continua avançando. Mesmo com cicatrizes, você cresce, amadurece e encontra um caminho mais leve. Esse contraste é forte. De um lado, alguém tentando fugir do peso da própria consciência. Do outro, você, que já aprendeu a transformar dor em aprendizado. E é exatamente aí que o universo começa a ajustar silenciosamente as contas. Pouco a pouco, a pessoa que te feriu percebe que aquilo que parecia vantagem virou uma espécie de cobrança invisível. Não é castigo físico, não é algo externo. É interno, é aquele vazio que começa a incomodar, aquela inquietação que impede a mente de descansar, aquela lembrança que insiste em voltar. E o mais interessante é que isso acontece sem você precisar fazer absolutamente nada. Esse silêncio machuca porque ele conversa diretamente com a verdade que muitos tentam negar. Ele lembra escolhas, atitudes, palavras ditas, promessas quebradas e dores causadas. Ele mostra que nada fica realmente esquecido e que por mais que alguém tente fugir do que fez, em algum momento precisa encarar as próprias atitudes. E é justamente por isso que esse primeiro sinal é tão poderoso. Ele mostra que a justiça começa de dentro para fora. Não é sobre vingança, é sobre consciência. Quando o silêncio começa a doer em quem te feriu, é o universo iniciando o processo de equilíbrio, enquanto te convida a seguir firme, confiante e em paz para o próximo capítulo dessa jornada. Depois que o silêncio começa a cobrar sua conta, algo interessante acontece. As vidas tomam direções diferentes. Você continua caminhando, mesmo com marcas, mesmo com lembranças, mesmo com tudo o que precisou enfrentar. Já quem te feriu, aos poucos, começa a sentir que as coisas não fluem mais da mesma forma. É como se a vida, de maneira quieta, colocasse cada um no ritmo que realmente merece.
Enquanto você aprende a se reconstruir, novas oportunidades aparecem. Pequenas vitórias começam a surgir, sua mente se fortalece e seu coração encontra mais equilíbrio. Isso não significa que tudo vira perfeito de uma hora para outra, mas significa que você volta a se mover. Existe progresso, existe evolução, existe crescimento, e essa sensação de avanço traz paz. Do outro lado, a história tende a ser diferente. A pessoa que acreditou que sairia ilesa começa a perceber que nada vai tão bem quanto imaginava. Planos emperram, relacionamentos não dão certo, projetos desandam e uma espécie de travamento emocional começa a aparecer. Não é azar, é apenas a vida devolvendo a energia que foi plantada. Com o tempo, você percebe essa diferença de forma muito clara. Não precisa comparar para se sentir superior, mas inevitavelmente enxerga o contraste. Enquanto você tenta ser melhor, o outro fica parado, repetindo padrões, vivendo as mesmas situações e sentindo a mesma insatisfação interna. É como se o universo dissesse: cada um segue na velocidade que construiu. Esse processo se torna ainda mais evidente quando você conquista algo simples, mas verdadeiro: tranquilidade. Sua paz começa a se tornar um diferencial. Você dorme melhor, pensa melhor, decide melhor, e isso incomoda quem esperava te ver destruído. Sua vida fluindo é por si só uma resposta silenciosa e poderosa. Nada disso acontece de forma explosiva, é sempre discreto. É gradual, quase imperceptível no começo, mas inevitável com o tempo. Quem tentou te quebrar aos poucos sente que está preso no mesmo lugar emocional enquanto você encontra novas direções. E essa diferença pesa porque ninguém suporta ficar estagnado quando percebe que poderia ter feito diferente. E assim, a justiça invisível continua seu trabalho. Enquanto sua vida segue em movimento, a deles desacelera. Não por vingança, mas por consequência. E é nesse ponto que você começa a entender que não precisa correr atrás de nada. Basta seguir seu caminho, porque a vida, pouco a pouco, vai organizando tudo. E isso nos leva ao próximo sinal dessa justiça silenciosa, que mostra como aquilo que parecia a vitória deles começa, aos poucos, a se desfazer. Depois que a vida começa a andar para lados opostos, surge outro sinal, ainda mais claro, dessa justiça silenciosa. Aquilo que parecia vitória para quem te feriu começa, pouco a pouco, a perder força. No início, talvez você tenha sentido que essa pessoa venceu, que saiu melhor, que ficou com algo que você perdeu. Mas o tempo tem um jeito muito honesto de revelar o que é verdadeiro e o que é apenas aparência. Com o passar dos dias, as máscaras começam a cair. Aquilo que eles conquistaram de forma injusta não traz satisfação, não traz paz, não traz plenitude. Pode até existir um sorriso no rosto, fotos bonitas, demonstrações de felicidade para os outros verem. Mas nada disso impede que internamente tudo comece a desmoronar. O que nasce da mentira não cria raízes firmes. Enquanto você se reconstrói de dentro para fora, eles tentam se sustentar em algo frágil. E é exatamente aí que a vitória começa a revelar suas rachaduras. Relações que não se sustentam, conquistas que não preenchem, situações que, aparentemente favoráveis, se tornam um peso por dentro. O universo nunca constrói estabilidade em cima de injustiça. Aos poucos, você percebe que nada precisa ser forçado para que a verdade apareça. Não é você quem precisa expor, denunciar ou cobrar. A própria vida vai mostrando que tudo aquilo que parecia triunfo foi apenas um disfarce temporário. O brilho superficial se apaga e a realidade mostra quem realmente ganhou e quem apenas fingiu vencer. Esse processo não acontece com barulho, ele é silencioso, gradual e inevitável. E é exatamente isso que o torna tão poderoso. Não há espetáculo, não há humilhação pública, não há troco direto.
existe apenas a consequência natural de atitudes que não foram guiadas por caráter, respeito ou verdade. Enquanto essa aparente vitória se desfaz, você começa a perceber que sua maior conquista não foi ter razão, mas ter mantido sua essência. Você cresce, amadurece, aprende, enquanto o outro se depara com o vazio do que construiu. E isso dói muito mais do que qualquer confronto direto, porque mexe com aquilo que ninguém consegue fugir, a verdade interna. E assim, a justiça invisível segue seu caminho, organizando o que parecia impossível de ser ajustado. Quando aquilo que parecia sólido começa a ruir, fica evidente que nada que nasce do mal floresce de verdade. E é nesse ponto que surge o próximo sinal, quando a própria consciência começa a cobrar um preço alto por tudo que foi feito. Quando a falsa vitória começa a se desfazer, algo ainda mais forte entra em cena. A consciência começa a cobrar. E esse é um tipo de cobrança que não faz barulho, não aparece nas redes sociais, não se expõe para o mundo, mas pesa de um jeito que só quem sente sabe. É como se pouco a pouco a mente começasse a lembrar de tudo aquilo que foi feito e não houvesse mais como fugir dessas lembranças. Com o passar do tempo, aquela pessoa que te feriu pode até tentar seguir a vida normalmente, agir com naturalidade e continuar repetindo o discurso de que não fez nada demais. Porém, internamente, algo não encaixa mais. Uma inquietação surge, uma estranheza aparece, um desconforto emocional começa a se instalar. A consciência não esquece o que o orgulho tenta esconder. Enquanto isso, você segue vivendo, respirando melhor, encontrando novos significados, se reconstruindo. Do lado de lá, a história é diferente. É como se cada atitude injusta voltasse como um pensamento insistente, lembrando o tempo todo que algo foi feito de forma errada. Isso desgasta, consome energia, mina a paz interior, e ninguém suporta viver assim por muito tempo. Esse peso emocional não vem de fora, vem de dentro. Não é castigo imposto por alguém, não é punição externa. É simplesmente a mente reagindo às próprias escolhas. É a verdade tentando emergir, mesmo quando a pessoa tenta afogá-la. É a vida mostrando que quem machuca não sai realmente ileso, porque cedo ou tarde precisa lidar com aquilo que causou. É importante observar como isso acontece de maneira silenciosa. Não tem espetáculo, não tem aplauso, não tem revanche cinematográfica. Existe apenas a realidade emocional batendo a porta. E nesse ponto, a dor que te causaram começa a se transformar em desconforto dentro deles. Não é sobre desejar o mal, é sobre entender que ninguém foge para sempre da própria consciência. Você que sofreu, agora passa a ocupar um outro lugar nessa história. Não é mais a vítima fragilizada, é alguém que segue crescendo enquanto assiste, de longe, a justiça invisível agir. A vida se encarrega de trabalhar em silêncio, mostrando que tudo aquilo que é feito sem verdade cobra sua conta na parte mais sensível do ser humano, o interior. E é justamente nesse momento que fica claro que essa justiça não é teatral, não é vingativa, não é agressiva. Ela é profunda, emocional e inevitável. Quando a consciência começa a cobrar, o universo apenas confirma. Ninguém machuca alguém e segue leve para sempre. E a partir daqui surge outro sinal ainda mais evidente dessa lei silenciosa. Quando a energia que foi plantada começa a retornar, atingindo exatamente quem a lançou. Depois que a consciência começa a pesar, a vida dá outro passo nessa justiça silenciosa. Ela devolve a energia que foi lançada. Não é castigo, não é vingança, não é magia. É simplesmente a lei natural do retorno emocional. Quem espalha dor, cedo ou tarde, começa a viver situações que refletem exatamente aquilo que provocou nos outros. De maneira quase inevitável,
As mesmas atitudes que um dia te feriram começam a aparecer ao redor dessa pessoa. Ela passa a conviver com gente que age da mesma forma que ela agiu. Pessoas frias, egoístas, manipuladoras, injustas, desleais. É como se a vida dissesse: agora você vai experimentar o que fez os outros sentirem. Não como punição cruel, mas como um espelho que obriga a enxergar a própria postura. Enquanto isso, você não precisa fazer nada além de seguir a sua vida. Não há desejo de vingança, não há celebração do sofrimento alheio, não existe prazer em ver o outro pagar. Existe apenas a consciência tranquila de quem observa de longe, sabendo que o universo trabalha sem pressa, mas nunca falha. Você apenas assiste, sem rancor, porque já entendeu que não é seu papel executar justiça. Com o tempo, aquilo que antes parecia vitória começa a se transformar em aprendizado forçado. A pessoa que um dia te desvalorizou, agora sente o peso de ser desvalorizada. Quem um dia te descartou, passa a sentir na pele o que é não ser prioridade. Quem brincou com sentimentos, agora precisa lidar com pessoas igualmente imaturas emocionalmente. Tudo retorna, e retorna do jeito que mais ensina. Esse retorno não acontece para te agradar, acontece para corrigir caminhos. Muitas vezes, só passando pela mesma dor é que alguém entende o tamanho do mal que causou. E nesse momento, a justiça invisível não machuca, ela educa. Não no sentido literal de punição, mas de consciência expandida por meio da experiência. Você que antes sofreu, agora vive a posição de quem observa com calma. Não porque é indiferente, mas porque já entendeu que a vida não deixa nada sem resposta. O que foi plantado, inevitavelmente, é colhido. E esse é um dos sinais mais claros de que o universo não ignora injustiças. Ele transforma experiências em lições inevitáveis. E assim, mais uma etapa desse ajuste silencioso se completa. Quem fez mal começa a atrair exatamente a energia que espalhou. E você percebe que não precisava ter se desgastado tentando provar nada. A própria vida se encarrega de mostrar. E enquanto isso acontece do lado deles, algo muito mais bonito começa a acontecer do seu lado. A proteção do universo começa a se tornar visível. À medida que o retorno emocional acontece do outro lado, algo muito especial começa a acontecer com você. A vida passa a te proteger de um jeito quase perceptível. Situações que antes te machucariam já não alcançam mais sua essência. Pessoas que poderiam te ferir simplesmente não permanecem. Caminhos que te faria mal deixam de se abrir. E isso não é perda, é proteção. Com o tempo, fica claro que aquilo que antes parecia rejeição era, na verdade, livramento. Portas que se fecharam te impediram de viver dores que você não merecia mais sentir. Aquelas pessoas que foram embora não saíram por acaso. Saíram porque não pertenciam ao próximo capítulo da sua história. O universo não te deixa onde você não cresce. Em vários momentos, você começa a notar coincidências que não são coincidências. Uma intuição mais forte, um discernimento mais claro, uma capacidade maior de perceber quem é verdadeiro e quem só se aproxima para sugar sua energia. A sensibilidade aumenta, a consciência se expande e isso se transforma em escudo emocional. Enquanto muita coisa desabava ao seu redor no passado, agora surge um senso de direção mais firme. Você entende melhor quando precisa ficar e quando precisa ir embora. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a se priorizar sem se sentir egoísta. A proteção do universo não está apenas fora, ela começa a agir dentro de você. Em outro momento da vida, você talvez insistiria em pessoas erradas, insistiria em situações que te destruíam. Hoje, não. Hoje você percebe os sinais e respeita. Isso é crescimento, mas também é cuidado divino, espiritual, energético. Chame como quiser. O importante é que não é mais você sozinho tentando se defender.
a própria vida trabalha ao seu favor. Cada movimento passa a ter mais sentido. Relações mais saudáveis surgem, oportunidades mais alinhadas aparecem, ambientes mais leves se aproximam. Não é sorte, é consequência do que você se tornou depois de tudo que viveu. Quem escolhe paz, atrai proteção. Quem decide crescer, atrai caminhos melhores. E lentamente, você percebe que essa proteção não serve apenas para evitar dores, mas para preparar algo maior. A justiça invisível não só corrige o passado, ela constrói um futuro mais justo para você. E quando essa proteção se estabelece, surge outro sinal poderoso. Sua própria paz começa a incomodar profundamente quem um dia desejou te ver destruído. Depois que a proteção do universo se torna perceptível, um efeito curioso acontece. A tranquilidade que você conquista passa a incomodar quem um dia desejou te ver em ruínas. Não é porque você provoca, nem porque tenta mostrar nada a ninguém. É simplesmente porque sua serenidade revela aquilo que o outro não conseguiu alcançar. Em determinado ponto, a pessoa que te feriu percebe que você não caiu, não ficou preso ao passado, não foi destruído pela dor. Pelo contrário, você amadureceu, ganhou força emocional e encontrou estabilidade. Isso cria um contraste doloroso para quem esperava te ver fraco. Sua paz expõe o desequilíbrio que existe na vida deles. À medida que você segue mais centrado, mais leve, mais consciente de quem é, aquele antigo jogo de poder perde sentido. Quem tentou te controlar não tem mais efeito sobre você. Quem tentou te desestabilizar já não encontra espaço. Isso mexe profundamente com o ego de quem não esperava que você se reerguesse tão bem. Enquanto você vive com mais calma, o outro passa a sentir uma inquietação difícil de explicar. Não é inveja simples, é confronto interno. É perceber que tudo o que tentaram causar em você acabou voltando para eles mesmos. Ansiedade, vazio, insatisfação. A sua estabilidade emocional se torna prova silenciosa de que eles estavam errados. Em muitas situações, a pessoa que te feriu tenta observar sua vida à distância. Olha suas conquistas, percebe sua evolução, sente a firmeza na sua postura e entende, mesmo sem admitir, que perdeu alguém forte. Essa percepção machuca. Não pela sua superioridade, mas porque a consciência deles reconhece que não souberam valorizar. Com o passar do tempo, fica claro que a maior resposta nunca foi gritar, discutir ou se vingar. A verdadeira resposta sempre foi reconstrução. A verdadeira justiça sempre foi viver bem. Sua paz é uma espécie de espelho que devolve ao outro tudo o que ele não foi capaz de ser. E nesse ponto, a justiça invisível já não é apenas ajustando contas. Ela está colocando você em um lugar emocional muito mais alto. A partir daqui, outro sinal ainda mais intenso surge. Aquela pessoa começa a sentir falta do que perdeu, não porque precisa de você, mas porque finalmente entende o valor do que deixou escapar. Quando sua paz se torna evidente e sua vida segue em equilíbrio, algo inevitável acontece. Quem te feriu começa a sentir falta do que um dia teve e não soube valorizar. Não é apenas saudade de você como pessoa, é a ausência do cuidado, da presença, do apoio, da verdade que você representava. O vazio que tentaram ignorar começa a cobrar espaço. Em algum momento, a ficha começa a cair. Aquela segurança emocional que você oferecia, aquela lealdade, aquela companhia sincera, nada disso era comum. A vida passa a mostrar, através de novas relações e novas experiências, que nem todo mundo entrega o que você entregava. E quando essa percepção chega, ela chega com peso. Com o tempo, eles percebem que perderam mais do que alguém. Perderam uma versão de paz que não encontraram em nenhum outro lugar. Você era porto seguro, era equilíbrio, era afeto verdadeiro.
Quando a maturidade bate na porta, a consciência mostra que certas pessoas não se substituem. E é aí que o arrependimento começa a nascer, mesmo que nunca seja confessado. Enquanto isso, você já não está no mesmo lugar emocional. Seu coração amadureceu, sua mente evoluiu, sua vida tomou outro rumo. Não existe mais aquela necessidade de provar seu valor. Agora você sabe quem é. Essa diferença cria um choque interno em quem te feriu, porque a pessoa percebe que perdeu alguém que hoje está muito mais forte do que antes. Em muitos casos, surge a vontade de voltar, de se reaproximar, de tentar resgatar algo. Porém, nem sempre isso é possível. O tempo passou, a história mudou, e o universo não costuma permitir que quem destruiu facilmente volte quando percebe o valor tarde demais. A vida tem seu próprio senso de justiça. É importante notar que esse sentimento não surge para te inflar de ego ou alimentar vingança. Ele surge para mostrar que nada que é verdadeiro se perde sem consequência. Quem ignora o valor de algo essencial, um dia sente a ausência com intensidade. E isso não é maldade, é aprendizado emocional. Nesse ponto, a justiça invisível já deixou claro o recado. O universo não humilha, ele ensina. E quando esse reconhecimento acontece dentro de quem te feriu, a jornada se aproxima de um desfecho ainda mais poderoso. Porque agora chega o momento em que você entende, de uma vez por todas, que não precisa mais provar nada a ninguém. Chega um ponto dessa jornada em que algo profundamente libertador acontece. Você percebe que não precisa mais justificar quem é, nem tentar mostrar seu valor para quem nunca quis enxergar. Essa consciência traz uma leveza enorme, porque libera sua mente do peso de tentar convencer pessoas que escolheram não te compreender. Em determinado momento, a necessidade de ser aceito deixa de existir. Você entende que quem é verdadeiro não implora espaço, não força presença, não disputa atenção. Existe uma maturidade nova dentro de você, que faz com que suas escolhas sejam mais firmes e seu coração mais protegido. Essa segurança interior é uma das maiores formas de justiça emocional. À medida que sua visão sobre si mesmo muda, sua postura diante da vida também se transforma. Aquela ansiedade de provar que venceu desaparece. Em vez disso, nasce uma serenidade que mostra que o verdadeiro triunfo não é humilhar ninguém, mas construir uma vida que te faça bem. A vitória real nunca foi sobre eles, sempre foi sobre você. Ao longo desse processo, fica claro que quem te diminuiu não definia seu valor, apenas revelava suas próprias limitações. Essa percepção te cura de expectativas irreais, te afasta de comparações desnecessárias e te ajuda a caminhar com mais dignidade. Não é orgulho, é amor próprio finalmente no lugar certo. Com essa nova consciência, suas escolhas se tornam mais conscientes. Você começa a se cercar de pessoas que respeitam, de ambientes que agregam, de situações que te fortalecem. Já não aceita migalhas emocionais, já não tolera desrespeito, já não permanece onde não existe reciprocidade. Isso é crescimento e também é justiça. Enquanto isso, quem um dia tentou te diminuir agora precisa lidar com a realidade de que você se tornou alguém emocionalmente maior. Não porque venceu uma disputa, mas porque decidiu cuidar da própria alma. Essa diferença cria um divisor de águas entre o passado e o presente, encerrando um ciclo com dignidade. Nesse estágio, a justiça invisível se completa de dentro para fora. Você não apenas supera a dor, mas evolui acima dela. E quando essa consciência se estabelece, a vida dá espaço para o último e mais poderoso sinal. Aquele momento em que, depois de tudo, o universo te coloca exatamente no lugar onde você sempre mereceu estar.
Em um determinado momento dessa jornada, chega o ponto mais bonito de toda essa história. A vida te coloca em um lugar que ninguém acreditava que você alcançaria. Talvez nem você mesmo. Não é apenas sobre sucesso material. É sobre estabilidade emocional, maturidade, força interior e dignidade. Você alcança um nível de consciência que só quem enfrentou dor com coragem consegue atingir. À medida que o tempo passa, você percebe que tudo aquilo que te feriu também te construiu. Cada lágrima se transformou em sabedoria, cada perda se tornou força, cada decepção abriu espaço para algo melhor. O que um dia pareceu destruição, na verdade estava te preparando para um capítulo muito maior, mais sólido e mais verdadeiro. Em meio a esse novo cenário, fica claro que a justiça do universo nunca foi sobre vingar você, sempre foi sobre te elevar. Enquanto alguns ficaram presos nas próprias escolhas, você seguiu crescendo, evoluindo, se tornando uma versão muito mais forte de si mesmo. A verdadeira justiça é ver você bem, em paz, inteiro, vivendo aquilo que merece. Ao olhar para trás, você não sente mais ódio nem desejo de revanche. Existe apenas gratidão por ter sobrevivido, superado e evoluído. O sofrimento deixou de ser uma ferida aberta e se transformou em cicatriz que conta a história. Mas já não dói. Você entende que venceu quando percebe que não precisa tocar mais nesse passado para seguir em frente. Nesse estágio, quem te feriu pode até olhar para você com surpresa, arrependimento ou silêncio, mas nada disso importa mais. O foco agora é a sua caminhada, o seu propósito, aquilo que você está construindo daqui para frente. A vida te colocou em um lugar de honra emocional, de crescimento real e de paz genuína. Chegar aqui prova uma verdade poderosa. Ninguém destrói quem nasceu para recomeçar. Ninguém apaga quem foi escolhido para se reconstruir. Ninguém diminui alguém que aprendeu a se enxergar com verdade. A justiça invisível não apenas ajustou contas, ela reposicionou você na própria história. Agora eu quero falar diretamente com você que chegou até aqui. Você não passou por tudo isso à toa. Existe força dentro de você, existe propósito no que você viveu, existe um futuro esperando pela sua coragem. Se você acredita que essa justiça invisível está agindo, escreva nos comentários. Eu confio no tempo do universo e vou vencer em silêncio. Quero ver você afirmando isso com poder. Permita-se acreditar que sua história não termina na dor. Continue firme, continue evoluindo, continue crescendo. A vida observa, o universo ajusta e o tempo recompensa quem segue com dignidade. A sua vitória não será barulhenta, será profunda, verdadeira e tão grande que vai silenciar qualquer dúvida. Muito obrigado por assistir este vídeo. Se isso falou com você, deixa o like, se inscreve no canal e continua comigo nessa caminhada. Assista agora o vídeo que está aparecendo no card e não esqueça de acessar o conteúdo especial no comentário fixado. Você merece esse próximo capítulo. Vamos juntos!